Olá pessoal, sou o professor Glauco Lira e neste vídeo iremos tratar de conjuntos e funções. Este vídeo será dividido em duas partes devido à quantidade de conteúdo no assunto e para não ficar cansativo para vocês. Então, primeiramente, vamos falar de conjuntos. Noções primitivas. O que seriam noções primitivas na matemática? São conceitos iniciais que não carecem de contestação. Então, na teoria dos conjuntos, três noções são aceitas sem definição: conjuntos, que iremos representar por letras maiúsculas; elementos, que iremos representar por letras minúsculas; e relação de pertinência entre elemento e conjunto, que simbolicamente é dado da seguinte maneira: Azinho pertence a Azão, ou o elemento A pertence ao conjunto A. Ou também π não pertence a A. As representações de conjuntos podem ser dadas de várias maneiras. Vamos apresentar três. A primeira é por diagrama, onde a gente desenha uma figura fechada, representando que essa parte interna é a parte onde se encontram os elementos pertencentes ao conjunto e a parte externa, os elementos que não pertencem ao conjunto. E o conjunto dado pela letra maiúscula. Por descrição, neste caso, descreve-se entre chaves cada elemento do conjunto. Como neste caso o conjunto ele é infinito, coloca-se reticências porque fica inviável representar todos os elementos. E por propriedade, neste caso, queremos representar um conjunto de números ímpares. Assim, a gente utiliza a fórmula 2k mais 1. Mas para isso, fazemos x pertence aos reais, tal que x é igual a 2k mais 1 e k pertence aos inteiros. Este símbolo aqui é o conectivo e. E também fica a regra da propriedade fica entre chaves. Com um detalhe importante: não há relação de ordem entre conjuntos. Ou seja, se eu mudar a posição dos elementos aqui, o conjunto continua sendo A. Bem, vamos tratar agora de conjuntos numéricos. Um dos primeiros conjuntos numéricos são o conjunto dos números naturais, que são dados pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Já o conjunto dos números inteiros é o conjunto das unidades positivas e das unidades negativas, que também pode ser representado através de uma reta orientada. Há também o conjunto dos inteiros não nulos, assim representado por este asterisco, ou seja, elimina-se o zero do conjunto dos inteiros. Os inteiros positivos, elimina-se os elementos negativos do conjunto, que nada mais é também que o conjunto dos números naturais, e o conjunto dos inteiros negativos, que são os elementos dos inteiros, exceto os positivos. O conjunto dos números racionais já não é possível fazer a representação por descrição, então só por propriedade. E o que seria o conjunto dos números racionais? É todo o conjunto de frações P sobre Q, tal que P e Q pertencem aos inteiros e o Q precisa ser diferente de zero, porque senão essa divisão vai ser por zero. Bem, vamos ver alguns exemplos de conjunto dos números inteiros. 3/4 é um número inteiro, ou desculpa, racional.
0,75 é um número racional, 2 sobre 10, que é 0,2, também é racional, 27 sobre 1000, que é 0,027, também é um número racional. Há os racionais com dízima periódica, onde a partir do decimal que está se repetindo é chamado de período. Neste caso é 3, neste caso aqui são todos esses elementos. Há a situação também que eu tenho o decimal e quero a fração. Para isso, fazemos uma matemática bem simples. Chamamos o número decimal de x e multiplicamos por 100. A quantidade de zero que a gente coloca aqui é a mesma da quantidade de dígitos do período. Nesse caso, o período tem 2 dígitos, então vamos multiplicar por 100. Para que surja apenas a parte periódica depois da vírgula. Que aí, fazendo a diferença do 100x com x, elimina-se essa parte decimal aqui. Aí, com isso, vai ficar apenas 643 menos 6, que dá 637. 100x menos x dá 99x, passa para o outro lado dividindo, assim temos o número decimal com dízima periódica em forma de fração. Já o conjunto dos números reais não é um conjunto fácil de se definir, porém é um conjunto extremamente importante para o nosso curso inteiro de cálculo. O nosso curso de cálculo está todo baseado no conjunto dos números reais. Então, assim, vamos dar uma atenção maior a este conjunto. O que seria o conjunto dos números reais? É um corpo munido das operações de adição, multiplicação, e diz-se que ele é ordenado porque é uma relação de ordem entre seus elementos. Para dizer que o conjunto dos números reais é um corpo ordenado, precisa satisfazer os seguintes axiomas: o da adição, que são as propriedades comutativa, associativa, elemento neutro, elemento simétrico, os axiomas de multiplicação, também comutativa, associativa, elemento neutro, elemento inverso da multiplicação, e o axioma de distributividade, que é dado por essa seguinte relação aqui. Esses três axiomas garantem que R é um corpo. Para considerar que ele é ordenado, ele precisa satisfazer os axiomas de ordem, que é a reflexividade, a antissimétrica, a transitiva, a ordenamento na adição e o ordenamento na multiplicação. Então, estão aqui todas essas axiomas de ordem. Certo? Bem, sabendo disso, podemos representar também os números reais através de uma reta orientada, com um breve detalhe. O conjunto dos números reais, ele não há buracos. Entre 0 e 1 há infinitos elementos, ou seja, entre dois elementos do conjunto dos números reais há infinitos elementos. Então, por isso que dizemos que os conjuntos dos números reais é um conjunto denso. Neste caso aqui, estamos representando o conjunto dos números racionais. Já esta reta, quando a gente acrescenta elementos com decimal sem dízima periódica, tipo menos raiz de 3, raiz de 2, π, 22 sobre 7. Então, a gente tem a reta real. E, em relação
a ordem, se eu tenho um elemento A nesta reta, todos os elementos à direita são maiores que A e todos os elementos à esquerda são menores que A. Ou, algebricamente, seria x menor que A, x maior que A. Há também a representação de conjuntos através de intervalos. É muito mais conveniente fazer isso no conjunto de números reais devido a esse conjunto ter infinitos elementos. Então, neste caso aqui, é um intervalo aberto, que é o elemento A e B, que são os extremos do intervalo, não pertence ao conjunto. Intervalo fechado, onde os elementos extremos A e B pertencem ao conjunto. O intervalo fechado inferiormente e aberto superiormente, o elemento B não pertence e o A pertence. Aberto inferiormente, fechado superiormente, o A não pertence e o B pertence. Há também os conjuntos infinitos, tais como A até menos infinito, então a gente representa dessa forma. Há também A aberto até mais infinito, que é representado desta forma. Então, isso era o que tínhamos para falar sobre conjuntos e conjuntos numéricos. Até o próximo vídeo.